Não é à toa que, por exemplo, o Chico Xavier, ele está retornando aí, não é? Porque a sociedade existe uma demanda reprimida, as pessoas estão querendo respostas para tudo isso que está acontecendo. Já que você falou do Chico, ele tinha uma mediunidade, e ele dizia isso com tanta tranquilidade, que ele interligava, ele fazia essa conexão com o mundo espiritual. O cérebro dele era diferente. Que faculdade é essa da mediunidade, Sérgio? É interessante, né? Na verdade é uma pena, mas faltaram estudos sobre o cérebro do Chico Xavier. Eu acho que o nosso país não tem uma tradição científica muito forte, não é? E havia na época um preconceito a respeito dessa questão toda e faltou um estudo mais consistente sobre a mediunidade do Chico Xavier, não é? Mas ele tinha aquilo que a gente poderia chamar de uma mediunidade paranormal. Porque todos nós temos mediunidade. A pessoa comum? Qualquer pessoa, Qualquer Sérgio? pessoa. Porque pensa o seguinte, Delmar. O nosso corpo é construído por células. As nossas células, elas precisam ser capazes de captar informações. Tanto da alma quanto da química. Por exemplo, vamos supor, você acorda de manhã cedo, aí você percebe que a bexiga está cheia. Não é? Como é que você percebe? Porque as células são capazes de captar a pressão do líquido, da urina. Então é aquela biologia, não é? Bom, aí você se recorda de um fato do dia anterior, que você se emocionou e etc, ou se preocupa e teu coração acelera. Sim. Não é? O coração acelerou por alguma coisa que você trouxe da alma, uma emoção, uma lembrança. Verdade. Então, o nosso corpo tanto é sensível à alma, quanto é sensível à química, à física concreta aqui, nossa, palpável. Sim. Não é? Então, o nosso organismo é capaz de intermediar dois mundos, o mundo do espírito e o mundo biológico. Perfeito. Não é? Então, o nosso organismo é uma estrutura mediúnica, intermedia dois universos. Não é? Eu estou aqui falando, você está ouvindo, você está falando, nós estamos ouvindo, é a física do som. E tudo isso provoca uma emoção. Sim. Não é? Então o organismo ele é sensível ao som, enquanto onda vibratória mecânica, não é? Os tímpanos vibram, mas também algo ressoa na alma, não é? Então o corpo leva para a alma traz para o corpo. Então o nosso corpo é mediúnico, intermedia dois mundos de per si. Nós somos dotados dessa sensibilidade para perceber o além. O Chico tinha uma mediunidade paranormal, não é? Você sabe que eu estudei ao microscópio eletrônico a glândula pineal. Sim, não é? sim. Eu acompanhei bastante teu trabalho. No livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, tem um capítulo sobre a pineal, também chamada epífise, que é uma glândula que nós temos no meio da cabeça e que é o relógio biológico do cérebro. Não é? Então, nós encontramos nas micrografias eletrônicas os chamados cristais de apatita que estão implicados em nossa hipótese de trabalho no processo de regulação da captação magnética. Então, no meio da cabeça tem uma coisa como se fosse um telefone celular. Capta e guarda na caixa postal uma informação de alguma coisa que a gente se interligou mentalmente. Perfeito. E aquilo interfere na nossa realidade física e psíquica, não é? E então, vamos dizer assim, existe uma biologia da capacidade mediúnica, né? E todos nós temos essa possibilidade, em diferentes tonalidades, em diferentes intensidades, manifestações, não é? Mas toda pessoa comum tem. Tem. Muitas vezes a pessoa, outra vez chegou uma senhora, ela estava com reumatismo, edema articular, um problema de tireoide, uma depressão, não é? E foi fazer uma assistência espiritual, tomar passes e tal. No centro espírita. Sim. Né? Aí houve uma comunicação mediúnica e disse, olha, a senhora tem mediunidade. Por isso que a senhora está sofrendo tudo isso. Porque a mediunidade, se você não toma domínio, ela fica sob interferência do alheio, não é? Se você não assume, alguma coisa, alguma força assume. Entendo. Não é?
Ah, mas como eu não ouço, não vejo nada, mas está tudo acontecendo no teu organismo. Ah, mas isso tem a ver com a parte mediúnica? Tem também. Porque se você capta uma informação lá no meio do cérebro e aquela informação, ela afeta áreas que comandam o corpo, vai haver uma alteração do organismo. E aí o médico, com o remédio só, ele não consegue conter o problema. Porque falta um outro aspecto que envolve a necessidade da pessoa dominar as suas faculdades de senso-percepção. Perfeito. Não é? Porque a mediunidade é como uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa ter raiz. Uhum. A raiz é a identidade, o que você realiza na sua vocação, na sua aptidão, na sua missão, não é? Então, o primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo, não é? Aí, você estando centrado, aí você vai abrir para as possibilidades da sua capacidade sensorial, captar outras coisas que possam contribuir para auxiliar a humanidade, a sociedade, as pessoas. Você funcionar como co-criador em plano menor, como vai dizer André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Então, vamos dizer assim, existe uma realidade Sim. de reações psíquicas e reações orgânicas que Jung vai chamar de acausalidade. Quer dizer, você não encontra uma justificativa orgânica e psíquica Que justifique. e, portanto, um tratamento para aquilo. Uhum. Então, o que está faltando? A compreensão desse outro ângulo, que é a nossa capacidade de intermediar a relação com o outro mundo e receber todas essas interferências em nosso organismo e nosso psiquismo. No seu consultório, chega um paciente, como saber se o problema é físico, orgânico, ou psíquico ou espiritual? Ah, tá. Essa é uma pergunta que normalmente o paciente faz, né? Ocorre o seguinte, existe uma ideia de senso comum de que ou um problema é espiritual ou ele é orgânico. Ah, doutor, meu problema é espiritual ou é orgânico? Isso é uma falha conceitual. Por quê? Porque a mediunidade, por ser uma faculdade de senso-percepção, ela tem um componente orgânico. Tá? É interessante que Kardec, no livro dos médiuns, vai dizer, mediunidade é biológica. É verdade. Tá? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem uma interferência espiritual, o organismo reage. Tá? Então, o que acontece? Se a pineal, que está no meio da cabeça, capta por ondas eletromagnéticas, como o celular capta uma mensagem, aquela interferência espiritual, ela está arquivada no cérebro, ela vai reagir dentro do cérebro. Então, quando há uma aproximação de um espírito, na nossa casuística nós observamos que há uma tendência a uma resposta adrenérgica, adrenalina. Então, a pessoa acelera o coração, aumenta o fluxo sanguíneo dos rins, então a diurese aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça. Então, por exemplo, uma interferência de uma entidade negativa, ela pode provocar dor de cabeça. Por quê? Porque aumenta o fluxo da cabeça, o fluxo sanguíneo. Aliás, Jung já havia percebido isso. Nós vamos encontrar no grande psiquiatra Carl Gustav Jung, obras completas, segundo capítulo do primeiro volume, O Médium Espírita. Ele observa uma mulher franzina, jovem, que apresentava fortes dores de cabeça após as interferências espirituais, que ele chama de ataques. E essas dores de cabeça, ela aliviava fazendo movimentos das mãos sobre a cabeça, que a gente chama de autopasse, não é? E no caso dela, aliviava com essa condição. E o Jung chegou, inclusive, a palpar o pulso e a auscultar o coração, como se estivesse percebendo mesmo que havia alguma alteração orgânica naquele processo. Tanto que, para você fazer a diferença entre uma simulação de uma incorporação mediúnica, o indivíduo está teatralizando, ou quando aquilo é real, é o exame físico. Porque a incorporação dá alteração física. Consumo de glicose, aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, segundo os nossos estudos ainda heurísticos, né, embrionários, vamos dizer assim, mas nós temos observado dessa forma. Então, o que acontece? O indivíduo pode ter aumento de pressão arterial por origem espiritual. Quando a entidade sai, a pessoa volta à pressão normal. Sim. Então, nunca consegue ajustar um antihipertensivo. Entendeu? Se ela toma o remédio da pressão, abaixa muito. Se não toma, tem picos. Verdade. E não consegue ajustar. Mesma coisa, se há consumo de glicose, como que faz o diabético? Não consegue acertar os níveis de glicemia. Entende? Porque fica flutuando
de acordo com as interferências espirituais, de acordo com essa nossa hipótese de trabalho, não é? Agora, quando a pessoa tem uma mediunidade dominantemente de desdobramento, que ela sai fora do corpo, o efeito é o contrário, é colinérgico. Colinérgico é o seguinte, ao invés da adrenalina, é a acetilcolina. Então, o que acontece? A pessoa tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma queda da pressão arterial, e ela tem um aumento da peristalse, do movimento do aparelho digestivo. A barriga ronca, faz barulho, faz... não é? E essas pessoas que têm esse desdobramento, elas exalam energia, exalam ectoplasma. Então as pessoas se sentem bem perto dela, mas ela se sente desgastada com as pessoas. E esse excesso de ectoplasma que ela exala, torna ela muito interativa mentalmente. Ela sente o que o outro sente, sente a psicosfera espiritual que a envolve. E aquilo pode ser tão difícil que o organismo reage, recolhe no metabolismo esse ectoplasma, desvia essa energia e a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, cistos ovarianos, cisto de tireoide, cisto hepático, cisto renal, ou então ela tem sangramentos, porque é uma forma de perder esse ectoplasma, metrorragias, que a medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa sente uma depressão que não se trata com remédio nenhum, não consegue tratar, porque já está envolvendo outra esfera, que é a senso-percepção mediúnica. Precisa agregar os tratamentos, não é? Então, o raciocínio clínico se mantém. Você vai tratar o sintoma. Lógico. Quando a pessoa não tem controle, com o medicamento, até que ela possa ter controle. Ela precisa de apoio psicoterápico para poder se encontrar. É aquela história da árvore com a raiz, a identidade, não é? E o tratamento e depois o exercício mediúnico. Eu coloco os meus pacientes, assim que estão numa condição melhor, para doarem de si. Então esse exercício faz com que eles se tornem proativos e comecem a saber, aprende a lidar com esse domínio da senso-percepção, seja da influência espiritual, seja da doação de energia. Então eu coloco sob minha supervisão, não é? E isso muda o prognóstico da medicina, essa integração com essa parte espiritual. Eu pude acompanhar uma terça-feira e é brilhante esse trabalho onde você vê, o que você está dizendo aqui é visto, né? A olhos vistos você consegue perceber isso, realmente. É muito interessante a evolução clínica, sabe? Você acompanhar o caso e ver que casos que a medicina não dava um prognóstico favorável e começa a mudar o perfil, sabe? Eu ainda acho que é uma pontinha do novelo que nós estamos puxando. Isso. Sabe? Tem muita coisa a se pesquisar ainda nesse assunto. E falando em pesquisar, você vê diferença entre mediunidade em homem, em mulher, em criança? Tem com a idade também, não é? Porque ocorre o seguinte, por exemplo, a mulher, os hormônios reprodutivos são os hormônios da mediunidade. Tudo eu estou falando é segundo a nossa heurística, a nossa metodologia ou nossa hipótese de trabalho. Então o que acontece? Veja bem, quando a mulher fica grávida, ela recebe um espírito. Literalmente. Literalmente, é o único momento que há uma incorporação literal. Não é? Bom, verdade. Muito bem. Quando a mulher está no pré-menstruo, o que acontece? Ela está preparada para receber um embrião, porque o endométrio está engurgitado, que é aquilo que descama quando na menstruação, né? O endométrio é um acolchoado para receber o embrião. Os seios estão fartos, com proliferação dos ductos lactíferos, tem hemodiluição, igual grávida. Bom, se não vem o espírito reencarnante, ela fica exposta a uma interferência. Então, o que acontece? Ela começa a ter sintomas, por essa sensibilidade muito aumentada, sintomas espirituais que se manifestam como todo o complexo de síndrome do pré-menstruo. Entende? Então já é uma peculiaridade da mulher, que nesse contexto, quando tem a TPM muito sintomática, precisa pensar se não estamos aí diante de um quadro que precisa de domínio da senso-percepção mediúnica, espiritual. Outra coisa é a menopausa, porque ocorre o seguinte, o estrógeno, ele é produzido pelo ovário. Quando cessa o período fértil, ele para de ser produzido. E o estrógeno é que induz a formação do endométrio, dos vasos sanguíneos do útero.